Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É, um podcast de personalidade. E vejam só vocês que audácia, um podcast com inclinações filosóficas. Olha o absurdo. Então a você, amiguinho, que clicou lá no seu agregador, no nosso podcast, pensando com esse nome, esse é um podcast de fofoca, de barraco, de tiro, porrada e bomba. Então, infelizmente, eu vou ter que começar esse episódio citando para você esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Engar. Achou errado, otário. Brincadeira. A ideia desse podcast aqui é investigar sobre as nossas influências, sobre o que forma a nossa personalidade, sobre o que faz a gente ser do jeito que a gente é. E eu tenho procurado, com essa investigação, cara, tipo, como eu posso explicar melhor? Tenho procurado com essa investigação entender sobre as minhas escolhas, sobre as influências, sobre o que sou eu de verdade decidindo, escolhendo, e o que pode ser outra pessoa escolhendo por mim, ou coisas do gênero, sabe? Sobre entender realmente aquilo que faz a nossa essência, né? E hoje, cara, eu vou ter uma conversa muito da hora com um cara que pra mim já é família, só que aí, um pouquinho antes, eu só queria dar um recadinho pra galera que tá escutando, antes de chamar essa fera pra trocar ideia comigo aqui, que é aquele básico de todo podcast, né? Cara, segue a gente lá no Spotify, dá a classificação, aquelas estrelinhas e tal, que ajuda o trampo aqui, né? Faz o podcast ter mais visibilidade, né? Lá no Spotify tem a opção de você deixar já tipo pré-agendado para baixar o episódio assim que ele sair, ou se você clicar naquele sininho, ele vai avisar para vocês cada vez que eu soltar um episódio novo, né, para você baixar, né? E para quem não é usuário do Spotify, quem você pensa que tá em vários agregadores aí, cara. Você acha a gente no Google Podcast, no Amazon, no Apple Podcast, e tem mais uma cambada de agregador aí, o Pocket, o Radio Public, o Overcast. Tamo aí, em todo canto aí você tá encontrando um sinalzinho do que você pensa, né, mano? E, cara, também nas redes sociais, eu queria ouvir a voz aí de quem tá ouvindo essas investigações comigo, esse rolê, né? Troca uma ideia com a gente, tem Twitter, tem Instagram, tem até aquele Threads, que é novo, né? Tô aí na onda. Aparece lá, fala o que achou, tá? Troca uma ideia pra gente saber, pra ter até um direcionamento, tá legal, não tá, né? Tipo, pode melhorar no quê, ou, sei lá, sugestões e tal. Mas vamos voltar aí para essa conversa com esse cara que, como eu já tinha dito, tá na caminhada comigo já faz muito tempo. Para mim já é família já.
já passou desse patamar do amigo, né? Ele tá comigo nesse rolê de podcast desde o começo, né, Belzão? Fala aí. Meu velho. Né, desde o podcast da igreja, passamos pelo Estante, passamos pelo seu aí, que eu apareci já umas 2 vezes também. Estamos aí nesse rolê uma cara já, né? Salve, salve, Ricardão, salve, salve, pessoas, todo mundo que tá aí assistindo a gente, ouvindo, na verdade, eu tenho um costume de falar assistindo, que eu também tenho um podcast, né, o Gueto Cast, o nosso, e aí que você já participou aí 2 vezes, já uma vez de co-host, uma vez também dando as suas impressões do mundo, né? Sim. E, porra, meu irmão, uma honra, velho, tá aqui, uma honra. Exatamente, a gente começou isso aí já mais de. Eu não vou conseguir lembrar ano, mas nem pode falar muito negócio de ano, senão vai denunciar a nossa idade, né? Mas é um tempo muito atrás aí, a gente começou com essa parada aí, estamos cá, nós novamente aqui. Obrigado pelo convite, irmão. Uma satisfação, uma honra, e é isso aí. Bora bater uma ideia, bora trocar e vamos ver o que vai rolar. Eu prevejo muita diversão, como sempre é quando a gente troca ideia, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Eu só espero que seja bom para as pessoas o tanto quanto é para nós, né? Porque a gente sempre sai melhor nos papos e acredito que possa agregar na vida dos outros também. Pode crer. Mas eu acho, cara, que hoje é o dia. Eu lembro que você falou a última vez que a gente trocou a ideia sobre o Quem Você Pensa, que você falou que queria, tipo, uma viajada mais, assim, um rolê filosófico, né, que você achou que ia ter pela ideia que eu tinha te passado, né, do podcast. Então, eu acho que hoje esse é o dia, né, mano? Vamos viajar hoje, então, né? É a hora, sem dúvida. Não sei se eu apresentei devidamente. Esse é o Gabriel, o grande, conhecido como Belzão, né? Acho que eu não chamei devidamente, né, mano? Mas é isso aí, mano. Vamos nessa, então. Satisfação, irmão. Vamos começar. Qual que é a parada? Manda a braba aí, que a gente tá aqui para poder desenrolar a ideia. Pode mandar. Pode crer. Como de praxe, que você já tá familiarizado, eu começo o episódio com aquelas 2 perguntinhas para dar uma aquecida, sabe, no terreno da conversa aqui, né? Que geralmente, às vezes, gera alguma polêmica por parte de quem vai responder, pega o pessoal meio desprevenido, às vezes, assim, mas eu gosto dessa ideia, dessas perguntas, porque às vezes ela fala até mais sobre a pessoa do que as perguntas de sempre, né, do que aquelas basiconas, né? E com você não vai ser diferente, né, garotão? Então, as 2 primeiras, acho que você está familiarizado. Eu quero saber se você tem um guilty pleasure, que é aquela coisa que é tosca, e você sabe que é tosca, mas você gosta mesmo assim e, sabe, tipo, não tem o que fazer, eu gosto e acabou. É tosco, mas eu gosto e não tô nem aí, não posso fazer nada, né? Às vezes tem pessoa que tem até uma vergonha de falar assim, puta, mano, é melhor ninguém saber que eu gosto desse rolê e tal, mas eu tô aqui pra revelar essas paradas mesmo. Velho, eu sou um cara que tem pouca vergonha na cara, sabe? Então, eu não tenho problema de gostar de coisas esquisitas, assim, né? E eu vou começar com uma coisa assim, cara, eu tenho 2 artistas que eu acho, assim, que são incríveis, que eu curto mesmo, que é Maguinho do Piauí e Manuel Gomes. Da Caneta Azul. Sério? Mano, eu não sei, mas o que é tão tosco que me atrai, que me entrete, cara. É um bagulho louco. Eu não sei explicar. Mas eu ouço. Tem eu vejo todo meme que ele faz, eu me divirto, eu acho engraçado, eu acho espontâneo, cara. Sei lá. Parece loucura, as músicas dele, assim, é tosca, não pela qualidade, pela esperteza, pela qualidade musical da letra, não, mas sei lá, cara, por alguma coisa que eu não sei, mas me impacta. E eu até falei assim, eu até fiquei pensando sobre isso, cara, por que esses caras fazem tanto sucesso sendo tão tosco como são, né, cara? E mesmo assim, e é uma parada que me atrai, velho, essa tosquices aí, eu curto. Talvez seja um dos únicos, assim, não, tem uma galerinha também que eu vi uma vez
zoando sobre isso daí, eu vi o Maguinho do Piauí, não sei se já ouviu falar dele. Não, esse eu O não Maguinho do conheço. Piauí é a mesma onda, ele tem umas músicas aí, Deus fez as asas, fez não sei, e é assim, ele faz um clipe totalmente zoado, tem mais de não sei 5 milhões de música também, tudo no mesmo nível do Manuel Gomes, entendeu? Esses caras bem, compositor outside, esses aí. Mano. Cara, que da hora. Mas eu acho que aí, cara, tem uma parada que é DNA do brasileiro, não é não? Porque não é só você, mano. Isso esses personagens, eles aparecem num primeiro momento no âmbito da zoeira, do meme, mas os caras, eles sempre alçam uma fama absurda, né, mano? Então é um negócio que pra mim tá além do meme, sabe? Eu acho que tá no DNA do brasileiro gostar desse tipo de bobajada. Eu não sei qual é o rolê, cara. Eu fico pensando, é um tanto quanto idiota, é um tanto quanto tosco, assim, mas me apetece. Tipo assim, me entrete, cara, sabe? Me entrete. Bagulho louco. Eu acho que esse é muito o rolê desse Guilty Pleasure. Pelo que eu tenho ouvido aqui nesses últimos episódios, né? Geralmente o pessoal fala que é uma coisa assim, um momento de desanuviar, sabe? Momento que eu não quero pensar em nada, eu não quero ver nada inteligente, eu não quero ficar ruminando nada, eu quero só aproveitar aquele momento, aí você vai no rolê desse, né? Então eu acho que esses caras têm esse papel que é o momento do ócio por ócio mesmo. Pode crer, pensar, cara. Né? E é importante o ócio também, né, velho? A gente não valoriza o ócio. Eu, por exemplo, eu por fazer podcast, por ter interesse na área da comunicação como um todo, né? Eu tô assim, constantemente ouvindo alguma coisa de podcast, constantemente ouvindo alguma coisa, ou de informação, de notícia, para ter informação para trocar com a galera, entendeu? Então, eu acho que para mim realmente, talvez seja esse rolê mesmo. Extremamente necessário uma válvula de escape aí para poder assistir coisas que não me levem a nada, a não ser o puro entretenimento mesmo e a diversão, entendeu? Da hora. Mas aí, ó, agora vamos para a segunda pergunta, então. E essa eu vou falar aqui para você em primeira mão, que é a pergunta que deixa todo mundo mais assim de responder. Eu acho engraçado, cara, porque quando eu pensei nessa ideia de fazer essas duas perguntas, eu pensava que a maioria das pessoas ia se sentir um pouco mais embaraçada em falar sobre o guilty pleasure, né? Que é gostar de uma coisa tosca e tal, né? Mas, na verdade, o pessoal fica meio assim, quase sempre nessa segunda, que é o oposto da primeira, que eu quero perguntar sobre coisas que todo mundo acha o hype, sabe? A melhor coisa do mundo, sim. Tá todo mundo adorando e você simplesmente não suporta, tá ligado? É aquela coisa que... E eu acho que é por isso até que o pessoal fica meio assim de responder. Cancelamento, né? Parece que é o momento que você vai contra a geral, tá ligado? Mas é um negócio que é pra falar sobre você mesmo. Você falar, mano, eu não tô nesse rolê, né? Por mais que vocês achem o máximo, eu não tô, né? E eu queria saber se você tem uma dessa pra compartilhar com a gente aí. Ô, mano, lógico, sempre temos, né, cara? Aí sim. E eu acho que esse medo do cancelamento, cara, é uma parada muito nova, assim, dos nossos tempos, né? Antigamente, até pelo eco ser muito menor, a amplificação da nossa voz ser muito menor, não tinha esse muito problema, né, de se opor à galera, né? Mas hoje você se opondo, naturalmente vem uma galera em cima de você, como não? Você tá maluco? Para com isso e tal, não pode, é impossível, enfim... Mas, mano, eu não me ligo, cara, nessas paradas que eu acho que sempre tá muito no hype, a gente já tá, acho que na 20ª tanta edição, esse negócio de Big Brother, de... Ah, tá, pode crer. Reality show. Em geral. Eu até assisti os primeiros ali, por curiosidade e tal, e aí eu me lembro que uma vez eu consegui um esquema para assistir aqueles que você tem, tipo, pay-per-view, né? Que você pode ficar assistindo o dia todo e tal. E aí eu percebi, cara, o quão, na minha opinião, óbvio, né? O quão fútil é pra mim, entendeu, cara? Ver aquele rolê, a galera, tipo assim, só vivendo e tal, sob uma pressão do caramba, sob uma parada. Então,
É uma parada que não me apetece mesmo, cara. Então, de lá pra cá, foram não sei quantos anos aí que eu não me interesso. E parece que tá cada vez ampliando mais. Tanto tá no hype que cada hora aparece um novo, né? Então, na TV aberta aí, eu acho que tem uns 4, 5, 6, sei lá. Virou, tipo, uma criatura, né? Porque ramificou pra várias coisas, né? Começou com essa ideia que é só o pessoal só vivendo ali confinado, mas aí você vai ver, e eu vi esses dias até um cara que é influencer aí, sabe? Do meio nerd e tal, falando que ele curte uns realities que eles são, tipo, aqueles de habilidades, tá ligado? Tem muito na Netflix, tipo... Tem reality de soprador de vidro, mano. Que é aqueles caras que faz os formatos do vidro nos, né? Tipo, taça, bababá, estátua, coisa do gênero. Diz que tem um reality do cara que é o melhor disso daí. Tem o reality dos caras que é os bambambam do bolo, né? Tipo, os caras fazem o melhor bolo e coisa do tipo. Ramificou, sabe? Criou vida própria o negócio. Ele ramificou pra N lugares, né? Eu, na verdade, não assisti nenhum. Nenhum também. Tô na mesma pegada que você, tá ligado? Eu não tenho o pique de acompanhar isso, porque eu acho que a mesma opinião que você deve ter, pra mim é superficial, sabe? Pra mim tem um lance de roteiro ali, sabe? Tipo, mesmo que não seja um roteiro literalmente, que o pessoal tá ali reproduzindo falas, mas pra mim é um negócio assim manipulável, sabe? Dá pra a emissora colocar, se você for parar pra pensar que a maioria das pessoas assistem só aquele resumão da noite, cara, nesse resumão dá pra emissora já colocar quem ela quer que ganhe, quem ela quer que perca, quem ela quer de vilão, né? Ela já consegue, tipo, criar toda uma historinha ali pra manipular quem tá assistindo, né? E deve rolar muito aqueles nos bastidores, aquelas vozes lá, né, mano? Isso aqui, aquilo outro, aquelas orientações ali. Mesmo que não seja, porra, total para deixar o cara engessado, mas vai conduzindo a parada para um caminho que é de interesse da emissora passar para ganhar audiência, entendeu? Então, mano, é um rolê que apesar de estar em alta, né, e parece que até pelo isso que você falou, que tem vários modelos hoje, não me apetece, cara, não me apetece. Talvez esses outros que são mais profissional no sentido de habilidades profissionais, talvez eu não me importe, não teria problema em assistir e tal. Mas esse só de viver, tá ligado? De viver e fazer, andar e tal, e eu acho que é um pouquinho de futilidade demais pra minha cabeça, entendeu? E olha com o cara que falou que gosta de Maguinho do Piauí e de coisa, né? Enfim. Nós somos complexos assim mesmo, né, cara? Sim, né? E tem todo o lance do contraditório, né, mano? O ser humano é contraditório por natureza, né, velho? Sem dúvida nenhuma. Cara, isso é por isso que eu gosto dessas perguntas, cara, porque assim, às vezes a pessoa até mostra uma coisa que de repente ela não mostraria, assim, né? Tipo, numa pergunta basicona, não nessas que geralmente todo mundo faz, assim, eu gosto de pegar no pulo mesmo, assim, tá ligado? E você sabe, mano, que a incoerência, a incerteza, o pecado é uma coisa que me apetece hoje. Eu acho que eu fiquei mais... O tempo me trouxe uma sinceridade maior, sabe, cara? Uma vida mais transparente, no sentido de, cara, é isso aí mesmo, velho. Eu lembro até que esses dias eu vi um meme, e eu até falei no meu podcast, eu vi um meme, achei fantástico. Falei, mano, esse negócio de falar mal na frente das pessoas tá errado. Ele falou assim, falar mal é por trás, mano, porque não tem constrangimento. Imagina o constrangimento, falar mal da pessoa na frente da pessoa. Vamos parar com isso. É pra falar mal, é pra falar por trás. É por trás. Muito bom. Eu nunca falo mal de ninguém. Eu nunca tenho inveja de ninguém. Não, o quê, cara? Que isso? Né? Então tem muito na internet essa ideia. Eu acho que hoje tá até ficando um pouco ultrapassada, mas tem muito essa ideia de você ser o lírio do campo na internet. Você é perfeito, né? Você não tem erro nenhum, você não fala mal, né? Você
só faz coisa boa, você é saudável, tua vida é perfeita na internet, né? Então, E aquela história, quem conhece a pessoa do lado fala, nossa, cara, pelo não amor. engana ninguém, né? Sabe que tem uma música de Paulinho Mosca e Zé Dunga, que eu gosto pra caramba, cara, que fala assim: a alegria do pecado às vezes toma conta de mim e é tão bom não ser divino. Olha que bagulho louco, cara. E é isso aí, cara. Sobre nós não tem que ter essa pressão da divindade, da santidade. Somos o que somos, meu irmão. E eu acho que quanto mais franqueza nós tivermos nas nossas relações, melhor é o mundo, né, cara? Eu acho que menos problema teremos. Essa é a ideia. Sim, pode crer, mano. É bem isso, cara. E falta muito, né? Nesse tempo que a gente tá vivendo de perfeições aí, falta alguém que abrace a imperfeição, né? Eu tô nessa vibe desde que eu comecei a fazer as capinhas dos episódios do Quem Você Pensa. Eu tô numa vibe de ficar pegando frase, ficar pegando citação, assim. Aí eu faço umas colagens doidas pra fazer as capinhas dos episódios, tá ligado? E tem umas duas que eu achei maravilhosas, que eu volta e meia aparece numa dessas colagens minhas, que existe tanta beleza na sua imperfeição. Tá, essa frase eu achei máximo, tá em inglês essa daí, mas eu achei o máximo. Existe tanta beleza na tua imperfeição. E tem uma outra que era tipo... cara, imperfeito não é... Como é que é? Não é errado. É um negócio assim, tipo... Alguma coisa desse aqui que tem muito a ver com esse rolê de cara, abraçar a imperfeição, né? Sabe? Sair com esse rolê de perfeito, caramba, mano. Que é humano e é tipo, né? Assim, humano no cerne mesmo. Sem dúvida. Nessa mesma música, na parte ele faz uma crítica, né? Fala assim, quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Olha que da hora. Da hora essa música, hein, mano. Da hora, não tinha ouvido, não, mas já curti, viu, mano? Mano, é muito louca, cara. Muito louca, muito louca. E eu acho que é isso aí, meu irmão. Essa é a parada mesmo. A gente é complexo, a gente é incoerente e tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. O que não dá é pra fazer pose, bancar de santinho, de perfeito, porque isso estamos longe. Sim. Não, e aquela, né? Uma hora a casa cai, né? Você pagando de perfeito, uma hora alguém vai falar aqui, ó, é perfeito? E o que é isso aqui então, né? Tipo assim, né? Eu não sei se é São Tomás de Aquino ou se é Santo Agostinho, mas aquele lance de que nada do que é humano me assusta, eu acho que é um pouquinho disso hoje, entendeu? Então nada do que é humano me assusta mais. Então é isso aí, cara. O humano é capaz de fazer coisas esquisitas. Sim, sim. Pra caramba. Cara, eu queria, dar um pontapé inicial agora nessa nossa conversa para falar um pouco de você, que é o cara que veio aqui trocar essa ideia comigo hoje. Mano, eu queria te perguntar uma parada que eu acho que eu nunca perguntei, assim, nas nossas conversas, assim, tá ligado? Que eu lembro quando a gente trocou uma ideia para aquele primeiro podcast que era da igreja, que você falava sobre como o teu pai te criou e tal, né? Que teve uma parada muito rígida e tal, né?
E assim, mano, eu queria saber como que você é essa figura da zoeira, tá ligado? Como que você é desse jeito de, tipo, animar velório com essa energia que você tem, tipo, vindo de uma criação dessa. Tipo, você sabe dizer onde que se deu esse início? Você sempre foi desse jeito? Como é que funcionou essa parada aí? Meu irmão, então, cara, aí é complicado, aí a gente vai entrar agora na parte da psicanálise, da minha análise. Eita, aí, ó, Aí, tá vendo? Quem acha que não tem papo cabeça aqui, ó, vai Olha aí. vendo. Então eu até, tipo, fiquei pensando sobre esse lance da pergunta do programa, né? Quem você pensa que é, né? E aí eu diria que, assim, ó, se você me perguntasse, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, talvez eu traria umas respostas mais prontas, mais bem produzidas, né? Mais cheia de acertos, cheia de correções ali no caminho, no meio do caminho, para poder tentar moldar e me mostrar uma pessoa aí, tá, pô, eu sou isso aqui porque eu sou legal mesmo, a vida inteira, tal, que era o que me movimentava. Mas a análise foi, sim, fundamental para eu me entender, cara, como gente, por que eu sou o que eu sou, cara. Então, isso é um bagulho louco. E aí, assim, meu pai faleceu eu tinha 12 para 13 anos, então, assim, apesar dele ter participado de forma muito ativa na minha infância toda e tudo mais, que é onde o período que a psicanálise fala que é formado o caráter e essas questões da personalidade e tudo mais, né? Eu tive outras fixações, eu acho que na vida, que me levaram a ser esse cara que eu sou. Então, de cara, eu pensava que assim, ó, eu sou bonzinho, gente boa e tal, só porque eu sou mesmo, porque é isso aí, e tá tudo certo, e é legal ser assim, e tá tudo bem, e parará. Então, onde eu chego, a troca que eu tenho com as pessoas, eu sinto muito verdadeira, eu me sinto bem de ir aos lugares, que você falou, eu me sinto bem de ir aos lugares e porra, chamar atenção e me divertir com todo mundo e tudo mais, mas aí a análise te traz algumas perguntas do fundo do porão, né, cara, que é assim, por que é? E essa é uma pergunta que você fez, é uma pergunta honesta, né, como que eu sou assim, e por que eu sou assim, tendo a infância que eu tive. E aí meu pai faleceu, eu sou o mais novo de 3 irmãos e tinha como exemplo, tipo assim, um exemplo principal na minha vida, minha mãe, que ia descobrir na psicanálise também que, mesmo ela tendo falecido há mais de uma década, ela é ainda uma figura central da minha vida, não só de desejo, mas de influência, sabe? É ela quem eu tento impressionar enquanto vivo ainda. Olha que parada louca, né? Louco mesmo. Nossa. Então, porque Freud vai dizer que na infância a gente, via de regra, né, os homens costumam ter a fixação na mãe pela questão do outro e tal, e a disputa com o pai, e eu sou o último de 3 irmãos, então assim, eu tinha que, de alguma forma, também uma disputa entre esses 3 irmãos para ser para ser isso aí, e aí eu tenho essa característica, cara, para ter, assim, é lógico que a gente, quando faz análise, é aquilo que eu falei para você, né? A gente nunca sabe. Quando a gente começa, tudo aquilo que a gente começa a estudar, a gente percebe que vai ficando cada vez mais ignorante, né? Essa é a merda. Até não conhecer nada, você sabe tudo do que você se propõe, que você acha que vai estudar. Aí quando você começa a pisar no ambiente, aí você vê a imensidão que é a parada e o quão distante você está de compreender qualquer coisa. Então eu acho que passa por isso. Então, assim, eu diria que eu estou a alguns passos de compreender que essa minha característica
faz parte de uma ausência, entendeu? Uma necessidade de aprovação, de aceitação, de aprovação, de ser benquisto e tal, de uma disputa entre meus irmãos e de um objetivo maior, que era onde eu ouvia minha mãe. Minha mãe tinha relatos da minha mãe que ela ajudava todo mundo, que ela levava as pessoas no médico, que a pessoa ia no médico, mas voltava para ela e dava a receita para ela analisar se o médico tinha passado um remédio certo para ela ou não. Caramba, que da hora. E aí, cara, eu vejo hoje eu reproduzo isso exatamente igual. Inclusive nos detalhes, entendeu? Tem caso, por exemplo, meu sogro, que ele vai no médico, não, eu queria que você olhasse a receita para mim, para poder ver se tá certo e tudo outro mais. Então. Aí eu falo, caraca, mano, que absurdo. A psicanálise, e aí, entendendo essa parada, eu vou entender que eu sou o que sou, não porque só sou bonzinho e tal, mas consequentemente, acabo sendo. É aquele lance também da realidade que a gente faz assim. O próprio altruísmo em si tem uma parada de que quem é... Eu vi esses dias num podcast desses aí que tava falando de dopamina, e aí o cara tava falando uma parada assim, mano, quando você doa alguma coisa pra alguém, o seu cérebro também recebe dopamina. Que é uma forma de compensação também que você faz ao doar alguma coisa pra alguém, tá ligado? Então, é um rolê assim... que não é assim, pode parecer profano, né? Falar assim, que se sente alguma satisfação em ser assim, mas, mano, é natural, é do humano, ficar feliz com a recompensa das coisas, entendeu? E aí eu me sinto assim, meio que tendo a necessidade de ter esse retorno, e aí, por consequência, eu acabo solicitando ele com o meu jeito de ser, tá ligado? Acho que é uma parada mais ou menos assim. Não teve relação com meu pai, mas eu acho que muito mais com a minha mãe e esse rolê que eu falei um pouco pra você agora. Eu sugeri o seu pai porque eu pensei assim que poderia, de repente, ser tipo um dispositivo para lidar com uma criação, com a criação autoritária, né? Igual você tinha dito e tal, né? Mas a gente nunca sabe de onde vem esse rolê da personalidade. Isso que é da hora, cara. Que dá material para esse podcast aqui. Não dá para saber de onde vem, cara. Daí você acha, como você falou, que a gente pensa que sabe de tudo, é muito isso. Você acha que, cara, se aconteceu isso na família dele, só pode ser isso. E às vezes não, é outra coisa totalmente diferente, né? E no meio do caminho, velho, às vezes a gente muda de opinião com relação a isso, porque a vida é esse dinamismo mesmo, né, cara? Uhum. Então uma hora você tá viajando desse jeito, aí outra hora você toma outras atitudes e segue outros caminhos, e aí você vê que, pô, tá, esse rolê tinha até um pouquinho a ver, mas não é isso, talvez um pouco disso, e também não é sempre uma coisa ou outra, às vezes é uma conjunção de coisas, né? Eu lembro que, assim, ó, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, aí nos 12 anos para 13 anos, eu era um cara super pacato. Ficava em casa. Na escola, por exemplo, eu não tinha um lugar de destaque, não era um cara protagonista, eu era um cara quieto, muito, assim, discretíssimo mesmo. E aí, quando eu comecei, quando eu fui participar de um grupo da igreja, na época da Quadrangular ainda, muito tempo atrás, aquele grupo, eu não sei o porquê, me motivou de alguma forma a ter uma característica como essa aí. A partir dali, eu comecei a despertar essa parada, entendeu? Então, veja bem, ó, eu falo para você que talvez a razão principal seja essa disputa e esse anseio de sei lá, de alguma forma conquistar a minha mãe, né? Filosoficamente falando, mas eu vim despertar exatamente isso nesse grupo da igreja, que é um grupo onde a gente fazia uma zoeira da hora e eu fazia parte, eu não sei de que jeito, mas eu passei a fazer parte
dessa cúpula do grupo aí, e aí, a partir daí, eu acho que eu gostei do resultado. Olha que bagulho louco, né? Eu gostei do resultado e daí pra frente eu passei a usá-lo com mais frequência. Tanto que, assim, eu ainda me considero um cara tímido, mas eu acho que é uma parada, tipo, que nem daquele filme do Cazuza, não sei se você assistiu aquele Cazuza do Daniel Filho ou não, como é o nome daquele cara? Esqueci. Ah, eu não vou lembrar, bicho. Mas O Tempo Não Para. Você assistiu O Tempo Não Para? Sim. Aí tem uma hora na mesa lá que ele levanta no meio do bar e tal, e começa a ficar em cima da mesa, fala, todo mundo tem vergonha, e o caramba e tal, eu tô Sim. aqui me expondo. Então acho que é um pouco disso, cara. E aí Meio que eu catarse ali, né? Exatamente, mano, exatamente. Então acho que ali eu despertei para uma coisa, achei interessante a ideia desse lance de ter a atenção, de alguma forma ser retribuído por isso. E passei a adotá-lo aí para a minha vida e tal, e até a minha analista e eu, a gente conversa muito sobre isso e fala assim, e não tem nada de errado, né, cara? Você se satisfazer com o retorno, porque eu sinto desse meu rolê que eu tenho muita receptividade, sabe, tá ligado? Assim, eu tenho muitos amigos, assim, muita gente que expressa pra mim que eu sinto verdade na reciprocidade do sentimento, tá ligado? Então eu me considero até um cara privilegiado por isso, entendeu? Porque talvez se eu fosse um pouco mais pacato, eu não teria essa dádiva, dessa bênção da reação das pessoas pra comigo. Sim. E na verdade esse é um negócio que eu queria comentar. Que assim, cara, eu acho muito louco que você, tipo, sendo tímido, você tenha conseguido soltar, tipo, dar essa transformação, essa catarse e tal aí, porque eu passei uma vida de timidez crônica, tá ligado? Absurda, do tipo, cara, coisas, tipo, por exemplo, você vai lembrar de alguns momentos que vocês me chamam numa festa que só tá entre amigos Família, vem dançar, vezes, né? vem dançar aqui, não sei o quê, e eu tô travado, duro lá, não consigo me mexer, bicho. Tá ligado? Eu falei isso também na minha análise, tá ligado? Tipo, tem todo um rolê de racionalizar uma coisa que te expõe, tá ligado? Eu comentei pro psicólogo lá e ele falou que, assim, por eu ser tímido, absurdamente tímido, e não ter coragem de fazer coisas desse tipo, de me expor, de deixar em uma posição de exposição, que seria estar se mostrando e tal, coisa assim, eu racionalizei como um comportamento idiota, tá ligado? Então, pra mim, tipo, eu mesmo, se eu tô num rolê com vocês, assim, que tá todo mundo dançando, eu me sinto idiota dançando, porque eu racionalizei o negócio de uma tal maneira que parece ser um comportamento besta, tá ligado? E aí tem todo um rolê aí pra resolver essa parada, tá ligado? Que não é de um dia pro outro, mas e talvez seja até um mecanismo de defesa seu, né, cara? Pra não ir à exposição, né? Porque de fato a exposição é esse lance. Porque, assim, eu acho que não tem quem não tenha, no fundo, um medinho da exposição. Por isso que você tá vendo aquele lance de que geralmente, espera aí, eu preciso tomar mais umas 3 latinhas para poder ir, entendeu? Então pra ficar legal. Pra ficar legal, pra poder rolar e tudo mais. Eu já não, cara, eu vou sem a latinha mesmo e bora que bora, entendeu? Porque eu já entendi que a parada tá para além da latinha. Mas como você é uma parada tão difícil, eu acho que o seu cérebro coloca esse rolê no meio aí, fala, não, mano, isso aí é tosco demais, isso aí, tipo assim, é uma exposição desnecessária, e aí você vai racionalizando, pra que fazer isso daí? 1 mais 1 é 2, e tipo assim, não, essa conta não fecha pra mim, tá ligado? E é muito assim. E tem muito um rolê de insegurança também, né? Porque tipo, assim, independente do hoje, por exemplo, se eu tô em um rolê com vocês, que é família e tal, e eu sei que não teria nenhum julgamento, mas no inconsciente tem esse rolê do tipo, cara, você vai fazer essa parada, alguém vai te julgar. Tipo, mano, ó, ridícula essa parada aí, cara. Não sabe fazer, não faz, coisas do gênero. Lógico. Mesmo sabendo que não vai rolar, mano. É louco isso.
Não, mas a gente tem, cara, o cérebro da gente é um bagulho louco, né, cara? E aí eu vi também outra vez no outro podcast a questão da própria psicanálise de Freud falando que a gente é muito dependente da opinião do outro, né, cara? A opinião do outro, a gente vê o mundo através dos olhos dos outros, né, cara? Então é por isso que rola muito esse lance aí, o que vão pensar, né, mano? Como que pode, o que a galera vai imaginar de eu fazendo isso ou aquilo outro, mano? Então esse é um rolê, assim, pesado, que a gente volta e meia costuma cair nessa parada, né? Então, mas tem uma coisa que eu comentei com um psicólogo, que assim, eu já cansei de falar, por exemplo, para Beatriz em um momento mais no passado, sobre esse negócio de julgamento mesmo, né? Que assim, eu vejo na adolescência ali, primeira juventude, um momento que você acha que tá todo mundo olhando para você e que é tipo o momento decisivo da sua vida, sabe? Eu acho que tem muito a ver com esse negócio. E eu acho que tem muito a ver com o negócio sabe, tipo, a formação do cérebro tá terminando quase com 25 anos, mas pode-se dizer. Quando termina mesmo a formação total, né? Então você não tá, tipo, com o cérebro totalmente formado do jeito que deveria, você tá no momento de tentar se achar como indivíduo, né? Então você tá no momento de tentar encontrar os seus pares, né? Tipo, pessoas iguais a você. Então é um momento que você parece que o mundo tá te olhando, que você não pode dar um passo em falso, que você tá condenado ao ostracismo o resto da vida, né? Eu falei bastante com a Beatriz sobre isso, em momentos que ela dava um tipo de draminha, assim, eu falava, mano, não faz... eu falava, mano, não faz sentido, cara, você não tá na passarela do mundo, bicho, não tá todo mundo olhando pra você, sabe, cada um tá com o seu próprio problema, com o seu próprio defeito, sabe, do mesmo jeito que você tá achando que não tá bom assim, as pessoas ao seu redor também estão pensando em casa a mesma coisa, tipo, será que tá bom assim, será que não tá? Deve ter uma meia dúzia de gato pingado que não tá com esse tipo de pensamento, tá ligado? Então, não faz sentido você achar que os olhos do mundo estão virados pra você, tá ligado? Né? Mas, sim, quando é pra mim, eu não consigo aplicar essa parada, tá ligado? aquela incoerência que a gente falou no começo, então, né? Ela perpassa em todo ser humano, né, velho? Velho. Todo ser humano. Tá ligado? É um negócio que a gente sabe, mas que inconscientemente parece que no momento que você tem que aplicar, parece que deixa de funcionar. É absurdo isso aí. É um absurdo, cara. É um absurdo. E é uma parada muito louca que a gente até... Nesse transcorrer da análise, né? Eu faço análise há uns 2 anos, quase 3 anos, eu acho, se eu não me engano. E ao se descobrir, cara, você vai, tipo assim, a primeira reação, acho que você também, por estar fazendo terapia já há algum tempo, a primeira reação é negar, né? Não, eu não faço isso. Não, comigo não. Não, eu tenho isso. Não, comigo não rola essa parada. Não, isso eu até oriento as pessoas para que não sejam assim, comigo não. E aí você vai fazendo, aí você vai se acurralando em algumas perguntas, assim, que o analista tem essa função, né? De fazer perguntas que são óbvias, mas de ter um peso, assim, absurdo, entendeu? Ter um peso, assim, absurdo pra gente... E aí, cara, eu acho que essa construção toda é assim, mas é um misto de... Como tudo na vida, eu acho que a gente é um misto de força e fraqueza, tá ligado? Eu acho que a gente é um pouco de tudo. Aquele Jung Yang, né? Eu acho que a gente tem um pouco de tudo mesmo, mano, tá ligado? Eu me lembro até recentemente, assim, eu já faço análise há algum tempo, e aí agora recentemente eu comprei uma casa. Recentemente o quê? Tem 2 anos no máximo, 1 ano e meio para 2. Acho que não tem 2 ainda. Não tem 2 anos. E aí, olha que bagulho louco, dentro o quanto a gente... Não dá para falar que você sabe quem você pensa que é. Eu assim que eu comprei a casa e tal, me veio, cara, dentro de mim um medo, assim, um medo inconsciente, velho.
tipo assim, as parcelas iam começar a cair e tal, tipo assim, não tinha caído nem a primeira, e aí eu comecei isso, e se, tá ligado? Dentro de mim, um bagulho meu, no meu cérebro, aquelas perguntas de 5 segundos, e se não der certo, e se, o que você vai fazer? E agora que você tá aqui? E pá, e aquilo outro. E aquilo, cara, tava me consumindo de alguma forma. Eu falei, caramba, mano, que... E eu não conseguia, tipo, achar caminhos pra me livrar dessa angústia. Não era uma angústia, assim, avassaladora, mas era uma mini angústia. Mas tava ali espetando, né? Isso, tava ali me espetando. Era um medo, era um medo que me permeava ali, sabe, devagarzinho. Eu, volta e meia, ele voltava, parece que meio desapercebido, ele vinha e tudo mais. E aí eu em análise eu trouxe esse medo, assim, meio que também inconscientizado, nem era para ter trazido, eu trouxe. E aí a minha psicanalista começou a fazer umas perguntas, cara, simples assim. Deixa eu perguntar uma coisa, se você perder esse emprego, você não é capaz de fazer mais nada na vida, além do que você dessa empresa está trabalhando? Outra pergunta, você é obrigada a ficar nessa casa para sempre, terminar esse contrato, ter um contrato lá de obrigação, senão você morre se você acabar, você não pode vender essa casa ou trocar ela para um outro lugar? 3, você, tipo assim, foi trazendo perguntas que são óbvias, mas que o meu inconsciente, cara, que o meu subconsciente estava me amedrontando, então... É essa parada, e eu com algum tempo de análise eu percebo que a gente realmente oscila, e se perguntar pra mim quem você pensa que é, hoje eu tenho mais dúvidas do que certeza de quem eu sou, cara. Essa é isso é bom, hein? Mas isso é bom, né? Me aconteceu uma parada muito parecida com isso quando eu tava no hospital lá no rolê do Covid lá, que isso aí já foi depois que... Eu já falei isso com você, mas nunca falei num episódio, então... Não, até a hora. Depois que eu já tinha desentubado, né, que eu tava lá esperando pra recuperar, tipo, respirar sem aqueles respiradores e tal, que aí era gradual, ia diminuindo conforme eu ia melhorando, né, no lance dos litros de oxigênio e tal, né, mas assim, no final, quando tava faltando aí, talvez, menos de uma semana pra eu ir embora, eu comecei a ter uns ataques de ansiedade absurdo, de suar, do coração acelerar, e ficar, tipo, ruim mesmo, sabe? E aí tinha uns tratamentos que eu tinha que fazer, que era com a máscara no rosto ali, que ficava presa 1 hora, eu não tava conseguindo fazer aquilo e tinha que fazer pra poder sair, né? Que era um negócio que tava recuperando. Mas a máscara, não me lembro, ela tinha oxigênio ou não tinha nada? Era uma pressão mesmo pra você? Não, ela tinha oxigênio, era uma maquininha ligada na máscara e ela ficava soltando, tipo, no ritmo de uma respiração, assim, né? Aí nas primeiras vezes que eu fiz, eu lembro que demorou, eu tive que conversar com um médico para conseguir me adaptar mesmo, porque nas primeiras vezes que eu fiz, como ela solta no ritmo de uma respiração, se você respirar num ritmo diferente daquele, a máquina pita, tá ligado? E aí, tipo, começava a pitar, quando eu tava respirando de outro ritmo, eu já pensava, eu tô fazendo errado, não vai dar certo, e eu ficava desesperado, dava uns teto preto, tinha que chamar os médicos correndo, eles iam lá, tá ligado? E ia trocar ideia uma coisa e tal, né? Relativamente simples, né? É que na verdade eu acho que só precisava o problema aí, desse caso específico, antes da ansiedade, esse aí, era que ninguém me falou. Na verdade, tipo, tinha às vezes quem ia colocar a máscara lá, só falava, você tem que respirar junto com o negócio aí. E ninguém me explicou que não tinha, que não era obrigatório você estar no ritmo da máscara e que o apito não significava nada, tá ligado? Então teve que um médico vir falar pra mim, sabe? Teve um dia que ele veio esse médico que era o cara que tava, tipo, no dia lá cuidando de mim, né? E antes dele, e ele tava trocando uma ideia de outras coisas. Foi um dia que eu falei, mano, agora eu também já vou tirar tudo quanto é dúvida, porque ele chegou pra trocar ideia, perguntando de música, tudo, falando o que eu via, papapá, trocando ideia sobre mim mesmo, né? E aí falou assim, então vamos fazer a máscara agora? Aí eu dei aquela travada, né? Aí eu falei, mas posso perguntar umas paradas antes aí e tal, né? E aí eu fui falando tudo o que tava acontecendo e o cara falou, mano, você não tem nada a ver, sabe? Tipo, não é importante.
a máquina entende que tem mais de uma pessoa respirando, mas é só, você não tá fazendo errado, ela não vai parar de funcionar, não tem nada a ver. Não vai ficar mais tempo aqui por isso, né? Não tem nada a ver, não tem o porquê você tá desesperado com esse rolê, né, mano? E desse dia em diante foi de boa, eu fiz todo sem dar problema nenhum, porque aquilo pra mim parecia de suma importância. Quando aquela desgraça começava a pitar, eu falava, mano, eu tô fazendo tudo errado aqui, eu tô estragando tudo aqui, tá ligado? E só faltava o cara vir e falar isso, tá ligado? Era o que precisava, entendeu? Mas o que eu tava falando antes é que, assim, no final eu não tava conseguindo fazer essa máscara porque me dava uns ataques de ansiedade, eu suava e eu ficava respirando, tipo, descompassado e o coração acelerava, né? E aí chamaram a psicóloga pra falar comigo, né? Pra tentar entender qual que era o rolê da ansiedade, né? E eu lembro de eu ter falado alguma coisa de tipo, de eu estar ansioso com esse negócio de todo dia vinha alguém pra falar, você ficou muito ruim, mas você tá bem melhor. Daqui a pouco você vai pra casa, tá ligado? E assim, eu ouvi isso aí mais de uma semana, tá ligado? E esse daqui a pouco eu nunca chegava, tá ligado? Era daqui a pouco, parecia aquele rolê do na volta a gente compra, sabe? Sim. Tipo assim, não chega nunca, mano. Tô melhor, e eu acompanhava que eu tava melhor mesmo, porque eu acompanhei os caras diminuindo o negócio do oxigênio até tirar, até o dia que a menina falou, vamos testar 100, se você precisar, você coloca aí, mas vamos testar o máximo que você consegue ficar sem. E mesmo assim, depois do dia que eu já tava sem nenhum, ainda fiquei uns dias lá, né? Então eu tava no desespero de, mano, não vou embora nunca, esse negócio não acaba, né? E a psicóloga falou pra mim, assim, cara, que esse negócio eu tenho levado pra vida, sabe? Já tem 2 anos já que ela falou esse rolê aí, e eu tenho tentado pensar nisso sempre que eu tô meio, um negócio meio assim de ansiedade, de meio perdidão, que tem tudo a ver com isso que você falou, do pensamento que vinha na sua cabeça, que ela falou, cara, a tua mente, ela trabalha contra você porque ela tem um lance de mecanismo de defesa, tá ligado? Então a tua mente, ela, por conta desse mecanismo de defesa, ela fica tentando procurar o que vai dar ruim, tá ligado? Então ela fica ali, tipo, falando, não, você não vai sair tão cedo. Não, você não tá bom ainda. Se passa, nem sai. Sabe, tipo, não fica relaxadão aí não tá legal o rolê ainda não, tá ligado? Ela fica trabalhando contra você, e ela falou, mano, você... Aí ela, tipo, teve que dar aquele banho de realidade, tá ligado? Ela falou, cara, você ficou 11 dias entubado, foi piorando, quase rodou. Cara, o pior, você já passou faz muito tempo, sabe? Já faz muito tempo que você passou do pior. Você e tá era óbvio isso, né, cara? Você tá um pé da tua casa aí, cara. Não tem justificativa pra essa ansiedade. É tua cabeça criando coisa que não deveria criar. E aí, cabe a você botar a tua cabeça no lugar, cara. Quando vier esse tipo de pensamento, você botar ele no lugar, falar, não, nada a ver, nasci de novo, tô quase zero, coisas do tipo, tá ligado? Pode crer, cara, é um bagulho louco. E você sabe, mano, em cima desse bagulho tem um exemplo muito maluco, cara. O meu moleque, o Gustavo, que você conhece também, e eu usou que ele é X-Men até por causa disso aí, né, cara? Ele vai tirar sangue, e aí a boca fica branca, ele quer desmaiar, e que não sei o que tem. Pô, e ele você viu o tamanho do homem, né, mano? Ele é maior que você já. Sim. O crocodilo. Aí ele senta lá, mano, vai tirar sangue, ele fala, meu pai, eu sei que não dói, eu tô ligado que não dói, é uma picadinha, pra mim é normal e tal, cara, mas, mano, vem uma mensagem aqui, mano, minha boca começa a embranquecer, começa a dar teto branco, cara. E já era, mano, já era. Aí pra você ter uma ideia, mano, uma vez teve um rolê de doação de sangue. Ah, vamos doar sangue. As primas dele foram no rolê de doar sangue e ele foi também. Bora, vamos pra cima, doar sangue. Mano, chegou lá, mano, 37,5, 38 de febre. Ele saiu bom de casa, não tinha nada. O corpo mandou uma febre pro maluco, mano. Aí ele chegou. Aí a enfermeira olhou e falou assim, mediu ele, não, mas não tem condição, você tá com febre. Não, eu não tenho nada, não, eu não sei o que tem. A mulher falou pra ele assim, mano, arruma outro jeito pra ajudar as pessoas, mas isso aqui não vai rolar pra você.
Caramba, mano. Você vê o poder da mente, velho. Que maluco Sim, que é, mano. É bizarro, cara. E essa é muito real essa parada da mente e jogar umas paradas negativas pra você, cara. Tem um rolê de mecanismo de defesa, mas é muito real, mano. Você fica pensando, cara, é muito aquele ditado do cabeça vazia, oficina do diabo, é muito isso, cara, porque, cara, quando você para pra pensar, vem coisa ruim, você fala, mano, é o negativo que joga na tua cara, quase sempre assim, né, então tem todo um rolê de você trabalhar isso daí, mano, porque é só acho que uma trava de segurança do cérebro. Pois é, mano. Mas então, e aí voltando àquele lance da minha história, mano, e aí eu tive na igreja o meu despertar, o meu desabrochar, que eu diria, para essa personalidade que eu julgo ter hoje, né? Essa minha persona que eu sou hoje, esse quem eu sou. E só que também foi uma parada meio ambígua, porque a mesma igreja que me... Evidente que não foi a igreja, mas o mesmo ambiente que eu estava, que eu desabrochei para essa parada toda de ser um cara mais extrovertido, menos tímido, um cara que tinha um protagonismo ali, em dado momento já não fazia mais sentido para mim, por um monte de coisa, por vários conceitos, várias coisas que eu vinha acompanhando na vida também. Então assim, eu por ter a infância que eu tive, por ter os pais que eu tive, por viver, por ter a minha história, eu tendo a ser um cara mais cético, tá? E aí entra nos detalhes muito pequenos que eu acho que nem vale a pena, mas enfim, isso tudo, essa minha história toda me fez ser um cara mais cético. E esse ceticismo, cara, é meio incongruente com a questão da religião, tá ligado? Pra caramba. Porque a religião prescinde essa ideia de você ter fé e acreditar e, tipo assim, de alguma forma até sem pensar, né? A fé rola aquela parada que é uma coisa assim, não tem lógica, né? É aquela questão de Deus. Deus existe? Não, Deus não existe. Deus é fé. Então, fé é o absurdo mesmo, né? Deus é fé e a religião é fé. E essa questão desse rolê da fé e a minha história sempre teve um lance da dúvida. E a dúvida sempre é um problema, principalmente quando a gente vai falando dessas religiões, das igrejas de senso comum, né? As igrejas aí fundamentalistas, né? Você tem que cada vez mais largar da razão e partir para esse mundo metafísico, espiritual, né? Então eu sempre tive dificuldade desse rolê. E aí, nesse inteirinho, foi me levando para um afastamento dessa questão religiosa, uma descrença dessa questão da religião e tal. Porque, tipo assim, eu nunca conseguia transcender a um nível que a galera transcendia. E o meu nível de ceticismo é uma parada tão grande que eu já comecei também a duvidar dessa ascendência que a galera ia também, tá ligado? Aí começou a entrar um monte de dúvida, e aí as incoerências que existem foram me trazendo mais distância da parada do rolê, que me fez até um pouco mais distante. Por longo tempo da minha vida eu fiquei bem longe da igreja, mas me trouxe esse lance bom, cara, que eu fiquei feliz de ter desabrochado dentro da igreja naquele momento. É claro que não foi a religião e nem a igreja, mas foi o ambiente que eu estava que me proporcionou isso. E aí depois eu acabei me deslocando, saindo da igreja, mas ficou em mim
esse lance. Porque de fato a gente, mano, é mais lucro do que prejuízo. Quanto mais amigos uma vida sem amigo é uma vida difícil pra caramba, velho. Em todos os sentidos. É fato. Entendeu? Essa é a realidade. Você pode até falar que não, que eu posso contar nas mãos, eu tenho pouco amigo. Quanto menos amigos você tem, é mais difícil a caminhada. Já diria o poeta, né, mano? É impossível ser feliz sozinho, mano. Sozinho não dá, velho. Só fazer um adendo antes de você continuar. Minha última sessão no psicólogo girou sobre isso, cara, porque o psicólogo que eu faço a terapia, ele tem muitos gostos parecidos com o meu, sabe? Em matéria de música e, por exemplo, o negócio do Nerdcast lá, que eu já passei alguns pra você, ele também, tipo, consome direto, segue, acompanha e tal, né? E aí, eu fui naquele evento no domingo lá, do Perifacon, aliás, muito bom, né? Deixar aqui já dito que o negócio foi muito bom. Vamos, próximos. E tirei foto com o Alexandre Ottoni, que é o Jovem Nerd, no caso, né? E aí eu cheguei na terapia e mostrei pra ele, você vai gostar dessa foto aqui e tal, né? Mostrei pra ele, legal, curtiu, né? E aí em outro momento da terapia, eu falei que assim, a gente tava falando sobre esse negócio de amizade mesmo, sabe? E eu falei que, assim, no meu dia a dia, no trabalho, por exemplo, eu tirei essas fotos com gente que eu acho o máximo, tá ligado? Que eu acho da hora. Todo mundo que eu tirei aquelas fotos que eu mostrei, eu acho o máximo, sabe? É gente que eu admiro pra caramba. E no trampo não tinha ninguém que eu falasse assim, sabe? Olha aqui, mano, eu tirei foto com fulano de tal, tá ligado? Aí eu cheguei pra mostrar pro psicólogo na terapia, tá ligado? E aí girou sobre isso, ele falou, cara, eu acho que você precisa arrumar mais pessoas que tenham o mesmo tipo de interesse que você, sabe? Porque você falar que resolve tua vida só falar no podcast com gente assim e comigo aqui, não resolve, né? Tipo, é um lance a ser trabalhado aí, cara. Tá sendo uma ausência pra você tá sentindo isso daí, né? E aí... Nesse outro, no último que teve essa semana, eu fui falar com ele, falei, mano, pensei a semana inteira nesse rolê e é real, mano, é isso mesmo, cara. Quanto mais eu penso, mais eu acho que preciso mesmo trabalhar esse... Então, fazendo um adendo com o que você falou, é muito isso de, cara, quem tem pouco amigo, sabe, tipo, pesa. Chega um momento que pesa. Até em coisas bobas como você compartilhar um rolê que você curtiu, que você achou da hora, tá ligado? E tem até aquele rolê, aquela piadinha que faz muito sentido isso daí, que o cara fica numa ilha deserta com uma grande atriz top de linha e tal, tipo assim, as desejáveis, top de top desejável e tal. E aí ele começa, aí por estar naquele ambiente e tal, eles se relacionam e tal, e pá. E aí chega um tempo, mano, que ele tá se relacionando com ela, tá? E fala assim, mano, aí ele acha um pedaço lá e fala, não, coloca aí uma peruca agora aí. Aí ele coloca uma peruca na minha e fala, mano, você não sabe quem eu tô pegando, mano, agora. Quer dizer, cara, se ninguém tá vendo, se você não compartilha com ninguém, mano, não interessa, né? Não é importante, interessa, né? E olha que também, assim, eu até... Isso talvez levaria até essa ideia E aí é mais uma incoerência minha, que eu não gosto muito de postar a minha vida na rede social, tá ligado? Então, assim, o que eu falo momento é pra ser curtido e tal, curte, já era, fotografa na mente e tal. E é uma besteira minha. Mas carrego com ela, então isso eu ainda não descobri ainda. Então eu falei, os caminhos são tortuosos e distantes pra achar. Mas eu prefiro ficar dentro do meu mundinho ali nesse lance. E, sei lá, eu tiro menos foto do que deveria até por conta disso. Mas aí voltando nesse rolê, e aí eu passei a viver desse modo, depois que eu descobri, depois que eu curti esse rolê. E aí, consequentemente, fiz grandes amigos por onde andei, cara. Então, assim... Eu costumo dizer que
sou um abençoado por ter essa característica, sabe? Porque só me faz bem, cara, tá ligado? Só me faz bem. Não importa que se... não existe, assim, eu não sou santo, né? Que não, como diria Rita Lee. Eu não sou freira nem puta, velho. Eu sou o que eu sou, tá ligado? Não tem romantismo nenhum, tipo assim... sou esse cara pelas minhas ausências, lógico, mas me traz bom. E por um tempo, na minha análise, eu até encanei com isso, tá ligado? Tipo assim, mas peraí, então não é assim também? Então eu não sou a última bolacha do pacote também? Então eu vou virar a chave e vou mandar todo mundo pra puta que pariu agora? Mas você é assim também? Pera lá, né? E não também, entendeu? Não também, tudo bem ser quem você é, né? Tipo assim, tudo bem, e a psicanálise rola uma parada que é muito assim, cara, nada é certo ou errado, né, cara? Nada. Então, tudo tem que, a ideia da psicanálise e da análise é tentar manter a coisa dentro de um equilíbrio, cara. Essa é a ideia principal, entendeu? Manter o equilíbrio quem você o seu conjunto de regras, para que você não seja um robozão de que nada pode, tipo assim, não pode nada, tem que ser assim, quadrado, e nem aquele que pode tudo a todo momento, tá ligado? Então acho que esse é o rolê que eu tento fazer hoje em dia aí, de, tentar minimamente manter dentro de um equilíbrio. Às vezes desequilibra para cá e às vezes desequilibra para lá, mas o próprio desequilíbrio, se ele vir para cá ou para lá, ele acaba sendo um equilíbrio no final das contas, entendeu? Então, essa mais ou menos a caminhada que eu rolo. E você sabe que esse lance, mano, da psicanálise me despertou para uma parada que até eu achei incrível, mano. E aí esse é um assunto bem... eu acho que eu devo ter falado para poucas pessoas isso daí. Enquanto eu estava... E aí depois, para eu falar sobre isso, é importante eu falar essa transição. E aí eu fiquei longos anos fora da igreja. E aí eu entrei numa jornada com o Maguzão, que eu acho que foi lá até que nós nos conhecemos, né? No primeiro momento, e depois eu fiquei algum tempo lá, e depois eu mudei pro interior. E aí, por ter essa cabeça mais cética, não procurei nenhum ambiente religioso lá. Tipo assim, fiquei por lá pelos 2 anos e meio que eu fiquei sem frequentar, zero, longe pra caramba. E aí, depois de um tempo, eu voltei de lá e fui pro Maguzão, pro projeto do Maguzão de novo. E antes de eu ir, na verdade, para São Carlos, antes desse rolê, um pouquinho antes, teve o advento da morte da minha mãe, que foi uma parada, assim, definidora na minha vida também, né? Aquele lance, são curvas que acontecem na nossa vida que você não vai esquecer jamais. Eu me lembro claramente, assim, quando eu perdi meu pai, o meu maior medo na vida era perder minha mãe. Pô, se eu perder minha mãe... A minha mente trabalhava assim, se eu perder minha mãe, eu tô morto na vida. É melhor eu nem seguir, porque, não rola, não dá. Já uma perda já foi demais e tal. E aí, com 23 anos que eu tinha quando minha mãe faleceu, era por aí, eu acho. Sou ruim pra caramba de data, cara. Mas eu devia ter uns 23, 24 anos, 26 anos eu tinha. Ah, tá. Tinha 26 anos. Com 26 anos, a minha mãe, com 25, ela ficou com câncer no estômago. E aí, de lá pra cá, foi 1 ano e pouco, 1 ano e meio, eu acho, mais ou menos, de luta, mano, contra um câncer no estômago. Foi pancada, luta difícil pra caramba. Os piores, né? Sim. E aí ela fez cirurgia, e aí depois da cirurgia, aí assim, tipo, a cirurgia foi um sucesso. E aí você fala, caramba, da hora, foi um sucesso, vai ser top daqui pra frente, tal. E o médico fala assim, mano, isso é só o início da luta. Aí, você joga aquele bote de água fria, e aí, pouco tempo, ela já tava com os tumores novamente, aí com metástase, e aí com uma par de bel. E aí, assim, eu sei que foram os 4, 5 últimos meses foram doloridos, cara, de estar com ela o tempo todo, em quarto, em hospital, sair de trabalho para o hospital, do hospital para o trabalho, de trabalho para o hospital e voltar para casa pegar uma roupa e depois esse rolê de novo e tal. E
E aí, percebendo a piora, tá ligado? A piora gradativa, rolando, tal. E até chegar um ponto, tipo assim, mano, que os médicos não queriam mais no hospital. E eu compreendia, né, mano? O médico é assim, o hospital serve pra tratar quem tem possibilidade de melhora. Então, quando você tá com uma pessoa que não tem possibilidade de melhora, a consulta levar é tipo assim, pô, você tá querendo trazer pra nós um problema que é seu, mano? Não dá mais, velho, e tal, não rola. E aí eu me lembro nesse último dia, que foi um dia bem emblemático, mano. Ela começou ela tinha perdido o sentido já, porque o fígado solta uma toxina no corpo que perde completamente o sentido. E ela começou a urrar, ela começava a urrar e eu não sabia o que era, mano. Se era dor, o que era. Então, tipo assim, era uma dúvida, era um arregaço dentro de mim, eu não sabia o que fazia. E assim, mano... E aí ligava no hospital, o hospital não dá pra trazer, porque não faz sentido, papapá, e... Aí eu falei, mano, quer saber, mano, eu vou ligar no SAMU. Vou ligar pro SAMU e o SAMU vai me jogar lá dentro do Hospital das Clínicas, desse jeito, na minha cabeça. Viajou assim. Pra me jogar lá dentro do Hospital das Clínicas, quero ver ele me dispensar de lá. Eu com a minha mãe desse jeito lá, duvido que eles vão me dispensar. Meti o louco. Só que aí, mano, eu fiz isso quando chegou o SAMU, eu tava na casa do meu avô, onde ela morava, naquele período em Carapicuíba, o SAMU falou assim, não, só que eu falei, eu quero levar ela pro Hospital das Clínicas lá e tal. Aí falou, não, mano, não tem esse rolê não. O SAMU, eu sou obrigado a levar ela no pronto-socorro mais próximo aqui, mano. Aí eu falei, putz, olha o rolê. E aí, mano, o mais próximo que tinha é um pronto-socorro da Vila Dirce. Quem não conhece, quem não é da região, quem não conhece, mas é periferia total, assim... Pensa numa falta de estrutura, divide por 3, depois pega esse por 3 e divide por 4 depois. É isso aí que a gente vai controlar. Caramba. E aí, mano, chegamos lá e tal, ela mal pra caramba, e vai. E aí a gente tinha um cuidado em casa, chegou lá, os caras faziam completamente diferente, completamente descuidado e tal. E eu falei, mano, desesperado, preciso tirar ela daqui, ela passou a noite, aí no outro dia... Ela passou um dia lá e eu, assim, mano, na briga pra tentar internar ela. Não, eu preciso internar ela. E aí eu liguei pro hospital e você passou um dia, depois no outro dia, eu ligando pro hospital e a menina falou assim do convênio, pode trazer ela, consegui uma vaga pra ela aqui. Pedi tanta insistência, uma enfermeira conseguiu uma vaga lá e falou, pode mandar, eu vou chamar a ambulância pra buscar ela aí, onde ela tá, bate o endereço e tal. E aí o médico cutucou eu assim, mano, eu falei assim, mano, sua mãe descansou, velho. Na hora que ele falou isso daí, mano, me veio uma paz de dentro, que assim, eu não consegui sentir tristeza, eu consegui sentir alívio, cara, paz. E aí o meio que eu estava, e aquele lance dos óculos, olha como que são as coisas, o meio que eu estava, os óculos que eu estava, e dentro da religião que eu estava, do envolto daquilo tudo, eu coloquei essa paz como aquela paz que excede o entendimento, entendeu? No meio da coisa, foi tipo assim, pô, talvez seja isso que eu tenha experimentado, e até por muito tempo levei esse discurso adiante. E aí depois de um tempo de análise, eu percebo que faz mais sentido hoje o lance da minha fixação, por exemplo. Minha mãe era minha fixação, e eu fiz pra ela, enquanto ela estava viva, tudo que eu pude, entendeu? Dei pra ela todo o rolê, assim, era um lance de, cara, não dava pra fazer mais dentro da minha humanidade. Dentro do que eu sou, eu dei tudo pra ela, tá ligado? Então não rolou ali nenhum resquício de arrependimento, nenhum resquício de ausência e nem nada, foi só, tipo assim, dever cumprido. Então, pra minha psique, foi como se assim, cara, tá certo. Tá kits. Tipo, rola tá kits. Não tem dor de cabeça. E aí eu fui entendendo que realmente a religião não me apetece, não me fez mais sentido, continua não fazendo, né? E tudo bem pra quem faça, aqui não é, né? Como a gente fala, cada ser humano é um universo, cada ser humano elabora a vida de um jeito, cada ser humano tem uma história, entende a sua história, entende o mundo de um jeito. Então, é para isso que a gente sempre tem que frisar, né? Não é certo nem é errado compreender desse jeito ou compreender do outro jeito. Tem, se você parar pra olhar aí na internet, você vê
alguns estudos científicos que falam sobre, tipo, oração e fé fazerem bem para a pessoa, né, no caso. Mas eu acho que tem mais a ver com o que aquilo faz com o teu corpo, né, com o que aquilo gera no teu corpo, do que com a oração e fé especificamente, né? Tipo, de repente é o caminho que você acha para ter esse bem-estar, mas ele é só um caminho. Tanto que isso rola em todas as religiões, né, mano? Você vê depoimentos de cura, de milagres, de bem-estar e estando em todas as religiões, né? Então o cara vai à igreja e fala assim, eu tô me sentindo melhor porque eu fui à igreja. O cara vai no terreiro de Umbanda e ele fala, putz, eu estou bem melhor depois que eu sei. O cara vai num terreiro de Candomblé, a mesma coisa. Vai numa sinagoga e vai sentir a mesma coisa, enfim. Eu acho que está muito mais dentro do indivíduo do que a própria religião, né, em si, né? Vai mais do óculos que cada um coloca, né? Então, só complementando isso que você falou, tipo, pelo meu lado, assim, foi muito parecido com você, esse rolê do ceticismo, tá ligado? Meu primeiro contato com uma igreja evangélica porque eu tava afim das minas, tá ligado? As minas que me arrastou pra igreja. Era porque eu era afim, me arrastasse pra qualquer lugar. Se fosse pra um baile funk, eu teria ido. Já tava indo também. Entendeu? Porque eu tava doido na época, tá ligado? E eu tava em um momento, assim, eu tinha acabado o ensino médio e eu não tava ainda trabalhando. Então eu tava em um momento que eu tinha muito tempo livre e tava sentindo um tipo de vazio por ter esse tempo todo livre, sabe? Por não ter nada depois da escola, assim, né? E é crucial esse lance também, né, mano? Porque você não tá trampando, rola aquela pressão de ter que estar e é um momento meio punk também na vida. E eu, tipo, eu me encontrei no rolê da igreja porque era um complemento pra essa ausência, tá ligado? Tava perto da menina que eu gostava e era esse complemento para essa ausência, né? Tinha o que fazer, né? Que eu acho que isso aí sempre foi uma questão para mim, e talvez tenha a ver com o negócio do TDAH, mas o lance de você tá, tipo, avulso, sem nem nada para fazer, me incomoda, me dá meio que um vazio, assim, sabe? Eu tenho esse negócio de estar sempre querendo, estar fazendo alguma parada que seja, tá ligado? Ficar só parado não me fazia bem, né? Talvez tenha a ver com o TDAH, né? Eu pensando hoje, né, que eu sei que eu tenho essa parada, né? Mas na época eu entendia isso como uma melancolia, sabe? Eu me sentia sozinho pra caramba e com aquele lance meio deprê, assim, né? Aí, tipo, entra uma parada que eu queria encaixar aí da filosofia, que você estava falando sobre o lance do ceticismo, que é aquele que eu vivo citando, o Kierkegaard, o dinamarquês lá, né? Ele separa a vida em 3 estágios, assim, né? Que o primeiro seria o estético, que é o cara que tá atrás dos prazeres, seria o hedonismo e tal, né? O cara que só quer curtir. E aí depois vem o ético, que é um cara que, assim, que ele não se encontrou só na curtição, então ele busca um sentido sendo útil em alguma coisa. Então entra no lance da ética aí, é o cara que quer ser útil para a sociedade de volta, ele quer que a vida dele tenha um significado a partir daí, tá ligado? Não só curtir por curtir, que a vida tenha um significado, para ele poder orientar, né? E o último seria o religioso, que pela visão do Kierkegaard, que é um filósofo religioso, seria a plenitude do rolê, tá ligado? Mas, assim, em comparação, tipo, olhando pro teu caso e pro meu, cara, eu acho que nem você nem eu nunca saiu do ético, tá ligado? A gente parou no ético e não conseguiu dar o lance do salto da fé, que é o que faz a pessoa mergulhar no religioso, né? Eu sempre tive essa mesma dificuldade que você. Eu me lembro de ter questionado várias vezes nas igrejas que eu passei sobre coisas que
que eles falavam que deveria ser o comportamento de um evangélico, sabe? Ó, isso aqui você não pode fazer mais, sabe? Eu tinha uma questão muito séria com música, né? Porque como eu ouvia rock, né? E tinha todo aquele rolê do de... diabo, né? Então. E aí eu lembro de ter entrado em discussões do tipo, mano, tinha gente que vinha justificar pra mim que ouvir música secular era patrocinar a obra do mundo, né? Do mal, né? Acho que eles não tinham uma justificativa melhor, tentavam essa, né? Sim. E eu lembro de ter falado, assim, N vezes, a pessoa falava, tá, mas você, seu dentista tem que ser crente, então, né? Senão você tá patrocinando um dentista do mundo, né? Do mundo, né? O cara que você vai no mercado, onde você compra mercado, né? E ninguém sabia responder esse rolê, porque não tem resposta mesmo. Isso é uma justificativa furada, né? Tá ligado? E eu acho que só usavam essa porque na época a igreja que eu frequentava, ela tinha a gravadora dela e ela lançava os artistas dela. Então fazia todo sentido falar, não, patrocina a gente em vez de patrocinar eles. Exatamente. Só que isso aí era uma gente, né? Só que isso aí era uma decisão comercial, não tinha nada a ver com o evangelho. Sim. E tá muito longe do evangelho, sem sombra de dúvida, né, mano? No cerne, principalmente. Sim, mas mano, pode falar, concluir, desculpa. Eu ia falar que assim, eu estive nessa igreja, depois eu passei pela Bethesda mesmo, lá do Gondim, a sede. Aí eu fiquei aí bem uns quase 10 anos sem igreja nenhuma, só fazendo umas visitas esporádicas e tal, né? Até ter baixado lá no Magu, quando você me convidou e tal, né? Mas, cara, pra mim nunca mudou esse rolê do ceticismo, tá ligado? Eu nunca tive imerso de verdade nessa parada do religioso, bicho. Assim, pra mim, inclusive eu acho que até talvez o Magu tenha até ficado sentido comigo quando eu falei que eu ia sair de lá, porque eu lembro de ter falado exatamente, sabe... por quê? Não sei o que. Eu falo, mano, porque esse rolê não é pra mim, mano. Eu não gosto das músicas que tocam. Eu vou pra ver as pessoas que eu gosto só. E aí, 2 horas vendo uma parada que eu já sei e ouvindo música que eu não gosto pra poder trocar 20 minutos de conversa, porque todo é no domingo e todo mundo vai almoçar e aí, cara, 2 horas que eu perco, que eu poderia estar fazendo outro rolê, mano. E foi depois da minha treta com o Covid e tudo, né? Então tinha todo um prisma de tipo, mano, tô perdendo tempo. Eu preciso aproveitar a vida. Entendeu? Mas eu nunca saí dessa posição desse meio, do ético pro religioso, eu nunca passei na vida, tá ligado? Eu também não, eu também. Na verdade, assim, cara, de alguma forma, eu até, hoje, eu me julgo até muito mais, assim, espiritualista, sei lá. Eu acho que eu considero hoje todas as religiões, eu acho que eu me sinto muito mais aberto, não para frequentar mais qualquer uma que seja, mas a considerar todas essas possibilidades de fé, tá ligado? E nesse sentido eu acho até mais da hora do que esse lance meio arrogante da religião monoteísta, né, mano? Porque a religião monoteísta é só aquele lance, meu Deus, é a minha forma, é o meu jeito e pronto. Tudo que não for do meu jeito tá não errado. Tem significado, ou tá errado, ou não faz sentido e tal. Então hoje eu me alegro muito mais com todas as religiões acontecendo e eu no meio, assim, eu permeando no mundo dessas energias aí do que qualquer outra coisa. Mas eu contei muito desse lance de mim, das alegrias de ser assim, né? E as vantagens de ser assim, de quem eu sou. Só que, como tudo na vida, também tem os dissabores, cara. Tem os dissabores. E eu acho que seria injusto também eu falar só das bonanças e sem falar dos dissabores, né, cara? Sim. Da mesma forma que eu tenho necessidade da aprovação, o medo da reprovação me impede de que eu fale não para as pessoas, entendeu? Sim, isso é ruim, mano. Eu também tenho isso aí. Mesma coisa. Então, por um tempo, eu até zoava, mano, com bagulho assim. Falei assim, mano, não me pede pra sair daqui lá pra Campinas na caminhada com você, num bagulho urgente que você precisa, que eu vou, mano. Eu não vou deixar você ir sozinho, tá ligado? Então, assim, mano, eu não quero ir, não tá bom pra mim, vai dar ruim, eu vou me assar todo daqui até lá.
Então, mano, não me pede, mano. Não me pede. Tá ligado? Então, falar não e lidar com a reprovação das pessoas, mano, é um bagulho punk pra mim. E assim, e nesse tempo foi até então esse motivo de eu ter ficado até mais tempo na igreja, na religião, porque eu até usei dessas justificativas, né, desse lance que você falou é o mesmo, né? Não, mas eu fui lá na igreja, eu dei um abraço no Adriano, dei um abraço no Joaquim, na Dona Maria, e o meu dia mudou pela alegria de ter dado um abraço na Dona Maria. Só que eu poderia e posso fazer isso muito mais vezes em qualquer lugar, e só faz sentido se todo o ambiente fizer sentido, né? Então não adianta, tipo assim, o espaço religioso existe também para você transcender, para você experimentar da religião. Quando você vai lá no espaço e não experimenta da religião, muito pelo contrário, fica lá, tipo assim, julgando. Isso aí é eu, né? Deveria ser assado. Eu também. Deveria ser assado e não assim. Por que tá cantando essa música e não aquela? Por que não? Pô, deveria estar lá para estar dentro daquele ambiente, daquela atmosfera, entendeu? Mas não era a minha atmosfera, então eu ficava... E aí, o medo da reprovação... Eu lembro até daquela coisa que eu acho que eu até falei com você esse dia tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tá sendo. Que eu acho que foi você que mandou o meme que falou assim... Foi eu mesmo. Como que era o resultado? É teu cu, acho que era, não, a resposta. É isso mesmo, é isso mesmo, teu cu. Não tenho nada com isso. Eu tenho nada com isso, meu irmão. Eu tô cagando pra você e tal. Mas eu me sentia responsável pra caramba, mano. E muitas das vezes, até na minha análise, a minha analista perguntou, mas... Perguntas óbvias de novo. Você é pai da pessoa? Não. Não, então tá bom. Mãe? Também não. Você é responsável legal. Civil, legal da pessoa? Não. Tá. Então, sei lá, se a pessoa tiver algum problema, a lei vai vir sobre você? Não. Então, aí eu fui percebendo realmente que esse lance, que é o lado não negativo, mas o contraponto, que pra mim é negativo, porque me coloca numa condição de refém, né, cara? Porque eu sou sempre refém da aprovação do outro. E nesse sentido, eu vou dizer sim pra coisa que eu gostaria de dizer não, entendeu? Muitas das vezes eu gostaria de dizer não pra um rolê e envolto dessa fixação que eu tinha de ser aceito, de ter o bom, acabar tendo que fazer muitas das vezes coisa, e até ficando em ambientes, não pelo ambiente em si, mas em rolês que eu não gostaria de estar há muito tempo e por conta dessa parada ter que ficar alimentando e tudo mais e seguindo essa parada, entendeu? Então, assim, é para mostrar que também tem, como tudo na vida, absolutamente tudo na vida, não existe um Shangri-La só com coisas maravilhosas e tal, e nem um mausoléu não, a vida é essa ambiguidade e tal, e eu experimento desse tudo. Então, o que eu tento fazer? Tentar minimamente hoje, tentando quem é você e tal, é um cara que tenta buscar um equilíbrio, cara. Quem você pensa que é? Tenta buscar um equilíbrio entre esse cara que adora o rolê da aceitação e que tem medo também de não ser aceito. E qual é o limite disso aí? É um cara que, de repente, não aceita tudo também e não precisa estar, não é um cara extremamente dependente da aprovação e da opinião do outro, tá ligado? Eu acho que... E é aquilo que eu falei pra você, se você me perguntasse isso algum tempo atrás, eu ia estar completamente iludido, assim que como... Eu não me lembro do personagem lá do Flores de Argenon, lá que tava feliz na época que era completamente ignorante e a galera tava zoando dele. Então, talvez eu tava muito mais pra aquele cara e agora estou muito mais pra aquele outro cara que fica meio... ali dúbio, né, meu, que é bom, não é, será que rola, que não, e essa parada assim, meio triste do conhecimento, né, mano, e do autoconhecimento também, porque o autoconhecimento traz isso aí, acho que todo conhecimento, né, cara, ao mesmo tempo que liberta, traz o preço, né?
tem um preço. Prisão não tem como, que ou se liberta ou aprisiona, mas é aquele negócio, quando não tem pecado, não tem perdão, né, velho? É verdade. Mas eu acho que, assim, eu diria que hoje você tá muito mais perto da humanidade do que estaria antes, né? Porque hoje você tá permitindo as suas contradições, né? Tem uma frase da música da Pitty lá, né? Que fala, eu sou uma contradição e foge da minha mão fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido, né? Eu acho essa frase maravilhosa, absurdamente maravilhosa, porque pra mim, cara, diz muito sobre essa parada da vida mesmo, e eu acho que até que todo esse rolê desse podcast meu, ele gira em torno disso, sabe? De entender a humanidade das pessoas, e tentar ver, tipo, de repente até o reflexo da minha, esse rolê, tá ligado? Sim, eu acho que ao ver, a gente consegue se identificar pra caramba, né? E às vezes não, na maioria das vezes não é na totalidade, mas é num traço, é numa parada e tal. E aí eu acho que é legal o lance da identificação, né? Que você não se sente tão ET, né, mano? Você sente, caramba, eu não sou tão estranho, né? A gente volta naquela parada da mente, né? Porque, assim, é muito fácil pra você, se você tá isolado, qualquer tipo de comportamento seu, você fala, nossa, eu sou bizarro, nossa, eu sou anormal, né? Até você ter contato com as pessoas e entender, né? Que não, cara, isso é uma parada normal, todo mundo tem, não é só você, né? Isso é uma parada que alivia muito, né? Quando você percebe que alguma coisa que era uma questão pra você não é só pra você, né? Sabe? Na igreja eu tive muito esse rolê de... exatamente por estar nessa parada meio cética, e eu trombar umas caricaturas espirituais, assim, sabe? Unção elevada, as coisas desse gênero, assim, trombar os mais santos no meu caminho, assim, né? E falar, cara, mas o que tem de errado comigo, né? Porque Então... aí tinha todo esse rolê de tradição de igreja ali, isso aqui fala em língua, e quando o cara encosta ele desmaia, e esse auê todo aí, tá ligado? E eu nunca consegui nada do tipo, né? Então teve momentos que eu pensava assim, mano, eu tô com defeito nessa, né? Eu tô com defeito nessa peça, tá ligado? Mas e é legal entender que não, né, cara? Que então. Talvez não um defeito também, mas talvez essa falta em nós, esse link aí que tem outras pessoas. E às vezes também nem tem. Tem a parada de ser aceito também, entendeu? Também. Aqui não tem problema também, mano. Nada tipo assim, aquele lance. Não somos juízes, né, velho? Aqui tipo... Tudo bem ser quem você é, tudo bem, assim, não tem o menor problema você seguir o seu caminho do jeito que você pensa. O que eu falo hoje, por exemplo, é que aí eu oriento sempre uma pessoa a procurar uma psicanálise, uma terapia, uma ajuda para essa compreensão, que hoje, por exemplo, mesmo eu tendo a minha limitação, mas, por exemplo, antigamente alguém me ligava me solicitando alguma coisa, a primeira coisa que eu faria era: eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso tentar largar tudo que eu tô fazendo para ir em encontro dessa pessoa e resolver o problema dela. Caramba. Então era essa uma parada que me vinha, não. Se a pessoa me ligou, tinha até aquele lance da frase de Madre Teresa de Calcutá, eu sou a última porta. Se ela bateu aqui, ela vai ter que encontrar a solução comigo. E já era. E aí hoje, mano, eu sou muito mais o cara assim, a pessoa me liga, me solicita ajuda, eu tenho aquele diabinho, anjinho que sai de mim e fala assim: você precisa fazer isso mesmo? Pode crer. E é coisa de segundos, a mente. Tá te ligando, tá te solicitando e tal, mas precisa ser agora? Ou precisa mesmo fazer? Dá pra precisa esperar? Ser você, né? Precisa ser você? Essa é a pergunta, entendeu? Precisa ser você? Então tudo isso hoje já me... Não que eu não tenha a mesma dificuldade ainda, que eu não tenha que trabalhar mais e tal, que eu não tenha talvez o mesmo medo, mas eu me considero muito mais próximo do equilíbrio hoje, com o ser humano que eu sou, do que o ser humano que eu era há alguns anos atrás. Isso é motivo de alegria para mim, cara, essa compreensão e
E outra, entender que somos, como diria Raulzito também, uma metamorfose ambulante, entendeu? E eu já sou contente de não ser o mesmo que eu era há um ano atrás, há um ano e meio atrás. Isso pra mim é sinal de evolução, entendeu? Pra caramba. Pessoa passar a vida inteira pensando a mesma coisa, sem mudança nenhuma, nem em opinião, nem nada, cara, isso é um equívoco. É um equívoco absurdo, cara. Sabe, tipo, tua passagem pela vida, ela tá permeada por experiências, mano. Cada vez de lugares diferentes. Se isso não te atingiu de nenhuma maneira, mano, cara, você tá passando batido pela vida, bicho. Batido. Você não tá entendendo nada, né, velho? Esse é o rolê. Esse é o rolê. Você não tá entendendo nada. Que eu acho, inclusive, que essa pluralidade, essa parada de buscar sentido e buscar caminhos pra viver, pra se viver melhor, é o rolê, velho. É o rolê que tem que ter. Na minha cabeça, entendeu? Então, mas é aquele lance, é um caminho mais livre, né? E toda liberdade tem um preço, né, velho? Quem quer andar livre, meu irmão? Quem quer andar fora de... Corre, o pássaro que anda voando longe, distante, cara, a todo momento ele pode ser atingido, entendeu? É bem isso. Mas eu acho que, assim, cara, não sei se você vai lembrar que quando a gente falou naquele podcast sobre o Flores para Algernon, que no final a gente entrou num consenso de tipo, cara, tem um fardo de você saber as coisas, mas ele não é motivo para você não saber. É melhor você saber mesmo com esse fardo do que não saber. Eu acho que pra vida é esse rolê mesmo também, tá ligado? Cara, é melhor você arcar com esse preço da liberdade do que continuar preso, tá ligado? Ter acesso à comida mais fácil, mais fracionada, no jeito certinho, talvez tenha uma sedução, né? Mas, cara, poder acompanhar o pôr do sol e o nascer do sol é muito mais belo, muito mais transcendente do que se manter dentro de uma gaiola, tá ligado? Então, por isso que até, mano, hoje, se eu fosse olhar, talvez eu não me sinta cético, saca? Talvez eu me sinta mais, inclusive, mais aberto para a espiritualidade, mas no sentido mais amplo da parada, tá ligado? Conexão com a natureza, de conexão com várias formas de entender o divino, entendeu? Então eu diria assim, talvez eu seja cético hoje para me enquadrar dentro de regras e óculos assim que toda religião propõe, né? Toda religião propõe um caminho, né? Sua experiência é assim porque é assado, e tá descrito em tal lugar, e para você ter, e para você não tal. Então talvez eu não me encaixe hoje dentro de algum conjunto de regras nesse sentido, entendeu? Mas não que eu me sinta mais, assim, apagado, assim, que eu tenho, não, sou cético. Não, acho que não. Pra mim, rola um pouquinho disso daí, entendeu? Não, é bem parecido comigo. Mas na igreja eu tinha um outro problema que teve até alguns momentos que a Alessandra aqui em casa falou que eu soava arrogante, porque eu tinha um problema intelectual também, tá ligado? Que era, eu acho, sabe, hoje pra mim é muito uma parada de TDAH. Pra mim é muito isso, tá ligado? Eu até tive que ver com o psicólogo, não sei se eu já falei isso com ele, mas eu acho que, porque assim, a repetição da igreja me cansava, tá ligado? Então, assim, quando o que eu curtia muito quando eu comecei a ir na Bethesda, do Gondim, na IBAB, do Ed René, era, tipo, o lance intelectual também, tá ligado? A interpretação que ele me mandava para lugares que eu nunca tinha, mesmo lendo a mesma Bíblia, eu nunca tinha pensado daquele jeito, né? Só que aí, tipo, aquele negócio, você fica um tempo, 1 ano, 2 anos, você percebe que, assim, tem um limite para aquilo também. O cara vai ficar girando naquilo ali, que é o limite até do interesse dele, da intelectualidade e do interesse do cara que tá pregando, né? Então tem um limite até onde ele consegue
interpretar as coisas e tem um limite do interesse dele também de renovar essas interpretações, né? Que o Sim. que acaba gerando... Inclusive com medo da reprovação e da falta depois do que a galera, para onde eles podem ir com a liberdade, né? Pode ser. Pode ser. Isso também, e tem também um negócio que eu vi até o Gondim falando em uma apresentação que ele mesmo já considerava, e na época eu não considerava isso, eu falei, mano, que estranho, eu não entendi. Eu entendi muito depois, tá ligado? Que ele falou sobre a volatilidade, que é assim, ele entendia que a Bethesda era uma igreja assim, que tinha muita circulação. Não era uma igreja que tinha gente pra ficar ali forever. Tinha gente pra passar, ficar um tempo e sair. E ele tinha isso em mente, que isso acontecia, né? Então também isso talvez seja um fator de, em determinados momentos, ele acaba voltando na mesma linha de raciocínio, porque se de repente ele entende que mudou o público, talvez tenha necessidade de voltar, tá ligado? De voltar esse rolê. Mas isso acaba ficando cansativo pra quem não mudou, tá ligado? Se você não mudou e você tem essa pulguinha da intelectualidade ali na tua cabeça mordendo, porque tem gente que vai ouvir a mesma mensagem a vida inteira e vai falar, maravilhoso, era isso que eu queria mesmo. Exatamente. Tá me fortalecendo pra continuar pensando a mesma coisa, né? Mas pra mim, eu tinha o bichinho da intelectualidade. Quando o cara começa a falar coisa que eu também li, tá ligado? Que eu também sei, porque o fulano de tal cita não sei o que, e eu li aquilo, sabe, me cansava. Sabe, tipo, quando a Alessandra falou pra mim que eu soava arrogante, foi porque eu vi uma pregação que, pelo versículo da Bíblia que ele usou, eu sabia exatamente pra onde ia. Eu falei, mano, eu sei pra onde vai agora isso aí. Ele vai falar tal. E era isso mesmo, tá ligado? Sabe, era isso mesmo. Eu sabia, quando usou aquele versículo, eu sabia. Eu falei, mano, esse versículo é pra isso, tá ligado? E quando eu falei isso pra Alessandra, ela falou, mano, você soa muito arrogante. Eu falei, cara, porque eu não tô me gabando pra ninguém, não tô, tipo, alardeando pra todo mundo que eu percebi antes ou coisa do gênero. Eu tava comentando com ela só, né? Depois eu falei com você, bem depois eu falei com você e tal, mas no momento eu tava falando pra ela que eu tava cansado de tipo... Sim. Uma frustração coisas, mesmo. Tipo, saber já, sabe, cara, parece que eu tô na mesma... sabe, no mesmo nível ali, entendeu? Isso pra mim tem muito a ver com o TDAH, que tem o lance da novidade. Cara, a novidade sempre pega um TDAH, tá ligado? Sempre pega, então quando o negócio é novo é muito legal, você mergulha de cabeça, mas quando você percebe uma rotina, você vai, tá ligado? Desgostando. Entendeu? Então isso pra mim pesou também na época lá. E aí, se pra falar, pra concluir, desculpa aí. Então, concluindo, assim, hoje eu tenho um pensamento muito parecido com você em relação ao lance da espiritualidade, mas eu não consigo mais me encaixar em modelos de instituição, sabe? Porque eu acho que é uma premissa da religião. A religião, ela é uma tentativa do homem de tentar entender Deus, né? Então, o lance da teologia é o homem tentando entender, ele tentando usar as ferramentas que ele tem, né? Mas a manutenção da religião, ela passa por esse rolê da repetição, tá ligado? É uma ferramenta dela, essa repetição. Modelo de culto, modelo de música, né? E eu não consigo lidar mais com esse lance de repetição, tá ligado? Pra mim é cansativo. Cansativo eu poderia demais. estar fazendo outra coisa, né? Mais produtivo e mais interessante, né?
E o que eu digo, assim, em linhas gerais, de forma mais conclusiva sobre quem sou eu nesse mundo, é aquele lance. Não sei ainda, me sinto mais próximo da compreensão do que estava há anos atrás. Isso para mim é uma alegria, porque eu consigo perceber os passos que eu dou em direção a mim, então é importante. Sei o quanto estou longe da compreensão total e talvez nunca consiga, porque nós somos isso aí, né? Nós somos isso, esse lance. Então, por exemplo, a gente fala de religião e tal, hoje eu me sinto muito mais feliz de assistir um show no Sesc, que é barato e que são os rolês, as músicas que eu gosto. Eu me sinto super espiritualizado quando eu ouço uma poesia de Leone, de Lenine, de Rashid. E assim, me sinto muito mais completo ao sair do ambiente como esse, entendeu? Do que quando eu ia à igreja. E é uma comunhão também, mano. Um show é uma comunhão também. Um evento é uma comunhão também. Total. E assim, sou apaixonado. Uma coisa eu sei, sou apaixonado pela minha família, sou apaixonado por música. E música é até estranho, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de letra de música. Então sempre eu tenho um exemplo também, na vida. Caralho. Um exemplo na vida, uma letra de música, entendeu? Sempre eu tenho na vida um exemplo. Então, parece que para todo momento eu lembro de alguma coisa que me remete a uma música, uma letra e tal. Então, acho que de alguma forma essa poesia também me encanta. E quem eu penso que eu sou? Esse cara aí caminhando, um andarilho no mundo, entendeu? Tentando encontrar a sua melhor versão, que não existe totalmente, né? Mas a caminho da... Sempre a caminho. Essa é a minha, de forma, com problemas e alegria, e às vezes o mesmo motivo que me traz alegria é o que me dá o problema, né? As mesmas buscas que eu tenho para me trazer alegria são as mesmas que me traz problemas, complexo, controverso, ambíguo, e esse é quem eu sou. E talvez por isso que somos amigos, né? Porque se fôssemos perfeitos, ou se exigíssemos um do outro perfeição, não estaríamos aqui nós. Não, que é isso. É maravilhoso esse caminho de quebra-cabeça, eu diria. Você vai montando as peças enquanto você tá andando, tá ligado? De pouquinho em pouquinho. E aí você tinha comentado um pouquinho antes sobre não ter chegado no conhecimento absoluto sobre você mesmo, mas eu acho que isso nem é legal, tá ligado? Acho que o legal é esse lance da incompletude, ele completa, é louco isso aí, tá ligado? Tem um podcast que eu ouço pra caramba, eu acho que eu já mandei um pra você, talvez eu tenha mandado esse episódio em específico até, que chama Para Dar Nome às Coisas, que é da Natália, e ela fala, tem um episódio que ela fala sobre esse negócio de sempre ter uma falta, sabe, mesmo quando você tá muito feliz com uma mudança que você fez na sua vida, vai ter uma faltinha daquela vida anterior, tá ligado? E a vida é isso. Ou do próximo que vai ter também, né? Ou do próximo que é de vir. Eu acho que nós somos fadados à incompletude. A incompletude é uma situação, um status quo do ser humano. Sim, mas hoje eu nem vejo como fardo. Eu acho que é isso, já era, cara. Total, tá ligado? É só isso mesmo, já era, e tá bom, mano. Tá bom, né, mano? Talvez até que bom que é assim, né? Talvez, né? Tem coisas que eu gosto muito, do mesmo jeito que você falou que gosta de música e pegar letras, eu gosto muito desse negócio de cultura pop, né? Então tem aquele filme da Marvel lá, do Doutor Estranho, primeiro filme, a hora que o cara tenta salvar a mulher que é a mestre dele, né? E ela é tipo uma mestre, uma anciã já, com sabedoria milenar e tal, né? E ele fala, não, a gente vai tentar e vamos te salvar e vai fazer não sei o quê. E ela fala não, e ele quer teimar porque quer salvar ela. E ela fala, cara, a vida só tem sentido porque a gente morre, tá ligado? A morte é o que dá o sentido pra toda a vida, né? E eu acho que isso aí é aplicável pra qualquer rolê, pra felicidade, sabe? Felicidade não é nada se você não tiver uma tristeza pra balancear, pra você saber que ela é legal. Tem uma frase do Daniel Furlan lá do Choque de Cultura, tá ligado? Que ele fala assim, que a gente só percebe que era feliz
quando acabou, tá ligado? Então você nunca é feliz. É tipo assim, você só percebe, eu era feliz e não sabia, tá ligado? Mano, eu tenho que falar essa parte da letra de uma música também que fala exatamente isso. Bora. A música do Leone fala assim, ó. Quando o dia não passar de um retrato colorindo de saudade o meu quarto, só aí terei certeza de fato que eu fui feliz. Então, Quer dizer, quando você viveu, mano, você não lembrava daquela felicidade. você não sabe Agora, na hora. quando você vê numa foto e a saudade te bater diante daquela coisa, fala, caramba, ali eu fui. Sim. É isso total. É isso total. Total. Tipo, os opostos dão sentido pra vida, né? Ele é o que dá. Acho que se você fosse procurar um sentido último pra vida, é manter esse equilíbrio entre os opostos, cara. Porque eles balanceiam a tua vida, no final, né? E o que eu tento minimamente, assim, de uma forma mais... Isso é uma busca minha, é aproveitar o caminho, como diria Barry Best também, que o importante não é chegar, mas é aproveitar o caminho, mano. E é o que eu tento fazer, porque esse é o rolê pra mim. Enquanto a gente aproveita... A música da Carl Smith lá, né? Entender que a felicidade não tá no final, ela tá no caminho. Bem isso. A felicidade tá no caminho, tá no rolê, né? Tá no rolê. A música, não sei se você vai lembrar, mas no meu casamento, a Bia entrou tocando a música da Miley Cyrus, aquela que chama The Climb, não sei se você conhece, nem se você vai lembrar, mas o refrão dela é exatamente a mesma coisa, que é tipo, o importante não é quão longe você chega ou quanto você consegue subir, o importante é o processo, sabe, a escalada. The Climb é isso, é a escalada, tá ligado? Não importa que você chegar lá no final do monte. Chegar lá no final do monte, só, sabe, é meia hora olhando a paisagem e acabou. O importante é o processo da subida, tá ligado? A felicidade tá ali, né, na caminhada. É muito isso. Então eu sou isso aí, cara, um ambíguo. Não é só felicidade, mas que tem fim, a tristeza também tem, e a gente vai oscilando e sendo minimamente satisfeito com alguma incompletude que a gente tem e sempre em busca da próxima, quando consegue de alguma forma conquistar algum conhecimento dela, né? E assim somos. É isso, mano. Eu acho que pegamos nos finalmente desse bate-papo aqui, velho. Acho que a gente foi muito no rolê da brisa. Nossa, aqui. Tá, não, é isso. Então, pessoal, eu creio que a gente conseguiu novamente chegar numa conclusão dessa nossa investigação sobre o que faz a gente ser do jeito que a gente é, né? E chegamos junto com o Bel aí num resultado sobre quem a gente pensa que é, né? E tal, né? E eu creio que foi muito interessante, pelo menos foi uma conversa que pra mim foi, cara, pura diversão, como eu já tinha previsto no começo do episódio. E, cara, você já tá mais do que convidado a voltar quando você quiser pra gente viajar de novo nessas brisas aqui, você tá ligado? Quando quiser, a gente faz uma segunda, terceira, quarta, 10ª parte, mano. E é isso, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, mano, por estar aqui comigo de novo e tal. E então, tchau pro pessoal aí. Ô, mano, assim, a alegria é minha, velho, total, entendeu? Poder dividir pouco que a gente tem com alguém é uma forma de ser feliz também, entendeu? De aproveitar. E ainda mais com o irmão, né, mano? Aquilo que você falou, a gente tá para além do amigo, né, mano? A gente já viveu experiências na vida que nos tornou mais do que amigos. E esse é o outro lance legal de viver também, né? No meio do caminho, às vezes mais velho, mais novo, e essa mágica da vida que me encanta ainda, que me segue me encantando, Eu faço podcast todo dia, não, pelo menos 2 vezes por semana. Então, ao começar pela responsabilidade de estar com você, fiquei assim também um pouco afoito aqui, e isso é importante porque significa que tem respeito pelo que eu estou fazendo, respeito por você e pelo seu público que está nos ouvindo aqui. Então, meu irmão, eu também estou à disposição sempre que precisar, a gente está aí para uma nova conversa aí.
também, certamente você estará no GuetoCast outras vezes também. Opa! Nós somos assim, né, mano? Um nos solicita o outro e a vida é assim. E, meu irmão, obrigado. E vocês que estão aí, curte o canal, faz toda a parada. No meu caso, lá como é YouTube, eu falo curte, se inscreve, tal. Então faça tudo que for possível. Aqui não vai no YouTube, mas sigam em todas as redes aí e bora que bora. E faz teu chamar também, mano. Já chama o pessoal pro Guedes também. Então, exatamente. Eu tenho um podcast que acontece todas as terças e quinta-feiras, às 20 horas, no YouTube, ao vivo e a cores. A gente desenrola umas ideias sobre histórias de vida, sobre tudo quanto é coisa, sobre a vida também. Então a gente encontra lá as incoerências e as alegrias, as dores e delícias de ser quem somos, tá ligado? Então eu acho que é isso aí também, um pouco... Não é tão focado como o seu aqui, que é mais filosófico, mais analítico e tal, mas trata da vida. Eu acho que quando trata da vida, vale a pena pra caramba, né? Sim, pra caramba. Eu recomendo muito o Gueto. Curto demais, cara. Tem os bate-papos da hora ali. É top. Já vai sem medo, que é top. É isso aí. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Satisfação mesmo, sempre. Show. Cara, então é isso, pessoas. Por hoje terminamos e até o próximo episódio. Um abraço. Tchauzinho.